Louvado seja o Senhor que nós estamos juntos pela internet, porque nada para a igreja. O espaço físico pode estar sofrendo aí esse período de adaptação e a gente, então, nessa quarentena que prolonga, nós seguimos como igreja, porque nós estamos juntos como corpo. E isso é muito importante para a gente entender, porque nós, como a grande família de Deus, nós nos reunimos e muito, muito além do que quatro paredes, e como é importante você em sua casa continuar lendo sua Bíblia, caminhando com Cristo, fazendo culto doméstico e pregando o Evangelho para os seus e para os de fora. E é sobre isso que eu quero falar, porque eu quero que a gente reflita junto a respeito de conquistar as coisas que nos são caras, conquistar a vida, conquistar, avançar, ir além, mas com a nossa família, servindo o Senhor. Para tanto, um bom texto de Josué, no capítulo 24. Pegue a sua Bíblia então e vamos juntos e mantenhamos em oração pelos nossos irmãos, pelos enfermos, contra essa pandemia. Se cuide, use tudo que você puder para se guardar, mantenha a sua saúde em nome de Jesus, seu corpo são, sua mente sã, não tema e o Senhor nos guarda e nos guardará sempre. Amém? Então pega a sua Bíblia em Josué, no capítulo 24, eu quero ler o verso 14. Josué, capítulo 24, verso 14, e vamos juntos então nessa reflexão na palavra de Deus, em nome de Jesus, nesta tarde. Veja só. Josué, capítulo 24, verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero orar com você que se encontra na sua casa me ouvindo nesse momento. Vamos orar juntos? Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos o teu favor sobre nós, sobre os nossos, sobre o nosso lar, sobre a prosperidade da nossa casa, sobre a bênção do Senhor e sobre a nossa jornada, na nossa caminhada nessa terra junto com o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, alcança cada um que precisa de um toque do Senhor e nos leve além para conquistarmos aquilo que o Senhor tem para nós em nome de Jesus. Amém. Você conhece a história de Josué. Josué é o grande líder, o sucessor, aquele que vem depois do grande líder Moisés, levando o povo de Deus a conquistar então a terra prometida. Josué passa o Jordão e já vai conquistando as terras, conquistando aqueles locais cujo Deus já tinha dado. E Josué vem avançando com vitórias e algumas derrotas. Você se lembra da batalha de Ai, onde por causa do pecado de Acã, o povo de Israel sofre, mas se voltando a Deus, então, o povo volta a conquistar e conquista é um grande tema das Escrituras. É com Josué, então, que o povo, depois da batalha de Jericó, a grande batalha, a famosa batalha de Josué em Jericó, na liderança, com a arca, tocando trombeta e avançando, é na liderança de Josué e com todas as famílias de Israel, que a terra de Canaã, então, é povoada por aquela nação escolhida por Deus, para que esse povo vivenciasse tudo aquilo que Deus tinha para eles, enquanto conquista de terra e enquanto vida. E assim, nós também, eu e você, somos Israel de Deus. Deus nos chama a conquistar terra e todas as coisas, a nossa vida, os nossos avanços, a buscar de Deus as coisas, porque tem uma estrutura para conquistarmos as coisas de maneira certa. O próprio Deus nos chama a conquistar essas coisas com solidez.
O Senhor Jesus nos diz que aquele que constrói a sua casa sobre a areia é tolo. Aquele que constrói então a sua casa sobre a rocha, e quem é a rocha da nossa vida é o Senhor Jesus, aquele que constrói a sua casa na rocha está construindo um lar que não será derrubado pelas intempéries da vida. Veja só, nós temos coisas para conquistar. E aí eu pergunto para você qual é o seu desejo, o que você quer conquistar? Você quer avançar na sua carreira? Você quer que a sua casa seja estruturada, dinheiro, diplomas, conhecimento, futuro, casa própria, vida espiritual, saúde mental, saúde física, emagrecer, engordar, seja lá o que for. O que você quer conquistar? O objetivo de Israel era conquistar Canaã. E com tudo isso, a sua terra, o seu trabalho, o avanço da família, a casa sendo orientada e cuidada, mas tudo isso tinha uma maneira para que Israel conquistasse e tivesse tudo isso das mãos de Deus. Pois tudo isso com Deus e com paz é o nosso objetivo. Veja só, meu irmão e minha irmã, não adianta você ter uma casa, um imóvel e não ter um lar. Não adianta dentro da sua casa ter um agrupamento de pessoas, mas isso não ser uma família. Não adianta você ter alguém do seu lado, um parceiro, uma parceira sexual, mas não ser o amor da sua vida, não ser uma esposa. Porque tem muita gente que tem se unido a outra, mas não tem fruto eterno nesses relacionamentos. Porque tudo isso tem que ser com Deus, com paz, na estrutura que Deus nos chama a conquistar as coisas da vida. Porque não adianta você só ter o seu diploma, não adianta você só ter o seu imóvel, ter as coisas que você quer, se tudo isso não vem das mãos do Senhor e essa conquista não vem estruturada. Há uma estrutura certa para as coisas que Deus nos coloca a viver. Há uma estrutura certa para você guiar a sua empresa ou você trabalhar em uma empresa. Há uma estrutura certa em uma família. Há uma ordem certa nas coisas e nas conquistas da nossa vida. Não adianta atropelar etapas, não adianta corrupções, não adianta atalhos. Não adiantaria Israel conquistar a nova Canaã, a Canaã de Deus, não adiantaria conquistar tendo os deuses antigos. Por isso Josué começa, então, nesse verso 14, dizendo, deitai fora os deuses. E assim eu quero que você veja comigo e preste atenção. Como que nós faremos, então, para conquistar tudo isso em família? Em família, porque você, homem e mulher, não foi chamado para estar só. Nós fomos chamados para viver em família aquilo que Deus tem para nós. É você, sou eu, junto com a nossa casa. Não adianta você, homem, ser um homem de sucesso se a sua esposa não está no sucesso com você. Não adianta o seu filho ser um profissional bem-sucedido se ele não se volta à sua casa. Não adianta você ter uma casa suntuosa, cheia de gente lá dentro e esse povo não ser amigos de verdade. Não adianta você vir para a igreja, estar no meio do povo e não ser do corpo de Cristo. Nós, eu e você, temos uma ordem específica nessa terra, uma estrutura correta para viver e nós somos chamados primeiramente, e primeiro ponto, a deitar fora os deuses. Veja só, se render ao Senhor e mudar a maneira que você pensa a respeito da sua vida. Se render ao Senhor. Não adianta você querer conquistar as coisas pensando com uma vida estruturada como você vinha antes. É muita gente que tem buscado as novas conquistas apenas por elas mesmas. E tudo isso é idolatria. E se lá, naquele tempo, os deuses dos amorreus, os deuses daquele local, precisavam de ser jogados fora, é porque toda aquela cultura, tudo aquilo que aquele povo vivia, as suas práticas de vida não serviam para o povo de Israel. Você que me ouve, preste muita atenção. Não adianta nós querermos conquistar as coisas na nossa vida com atalhos que não foi Deus que abriu para nós.
Não adianta você querer conquistar as coisas na sua vida, querendo arrancar com as próprias mãos. Você foi chamado a viver a vida que Deus tem para você em integridade. As práticas de vida, a maneira que o povo de fora vive, as buscas que eles querem, não é a mesma coisa que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Deitai fora os deuses. Tudo isso vem numa maneira de se pensar, numa maneira de se colocar na vida e numa maneira de crer. Você tem crido que vai ser o mercado, o Deus da mão invisível, que fará você prosperar? Você acha que vai ser o Cupido ou o Santo Antônio que vai dar para você a pessoa que você quer? Deitai fora os deuses. Você acredita, homem, mulher, jovem, menino e menina, que vai ser você estando na moda, em alta promoção, em alta performance? Você acha que vai ser isso que vai fazer você ser alguém na vida e fazer você conquistar? Deitai fora os deuses. As coisas para o povo de Deus são conquistadas segundo aquilo que Deus coloca para fazermos. O estilo de vida, o jeito de se viver, é um jeito onde Deus se coloca no centro da nossa vida e nós nos rendemos a Ele. Deitai fora os deuses. E outro ponto, se nós já jogamos fora os deuses, se nós já não temos mais essa cultura, se eu e você já jogamos para fora tudo aquilo que vivíamos anteriormente e da maneira que vivíamos anteriormente, nós temos que nos render ao Senhor. Se renda a Deus. Veja só, agora temei ao Senhor e servi-o com integridade. Escolhei a quem sirvais. Sirva e se renda ao Senhor. A sua casa e você precisa de se render ao Senhor. Agora eu te pergunto, como fazer a sua família se render ao Senhor? A sua casa, meu irmão e minha irmã, não vai se render ao Senhor se você primeiro não se render. É você. Não espere do outro. Não espere do seu filho, a conversão da sua esposa, a conversão do seu marido, seja lá de quem for. Não adianta. Se renda você ao Senhor. É você que tem que se render. Preste muita atenção nessas coisas, porque é pessoalmente, é você, pessoalmente, que precisa de se render ao Senhor. Isso é uma questão óbvia. Sabe por quê? Porque muitos de nós aguardamos sinais, aguardamos muitas coisas acontecer na nossa vida, achando que vai ser pela conversão do outro ou pela estruturação dos outros da nossa casa que a nossa família vai estar perante Deus. Mas tudo começa em mim, tudo começa em você. O Senhor que nos escolhe, que nos converte, que vem pelo seu Espírito nos colocar na vida reta e santa, o Senhor espera de você essa rendição. Muita gente, como eu disse, continua querendo que os outros se convertam, querendo o testemunho dos outros, querendo que os outros façam aquilo que é para a gente mesmo fazer. Presta muita atenção. Nós, eu e você, temos essa mania de terceirização. É assim no mundo, é assim na vida. Pais terceirizam a educação dos filhos para a escola. Nós terceirizamos a nossa espiritualidade para a igreja. Nós esperamos que a saúde venha do sistema de saúde. Nós esperamos que um presidente resolva os problemas do Brasil. Nós esperamos que o governador aqui de Minas Gerais venha um homem, um super-homem, resolver os problemas de Minas Gerais ou de qualquer lugar do mundo. Deus espera de cada um resolver as esferas da sua vida, mas como? Como que nós faremos isso? Nós temos que começar se rendendo. Começa em mim, começa em você. Essa rendição não é do seu filho, não é da sua esposa, não é somente se ela se converter que você vai caminhar melhor, não é somente se você ver o seu filho orando que você vai orar mais, não é somente você vendo o seu marido se rendendo que as coisas vão melhorar para sua casa. É você que tem
que se rendeu ao Senhor. Se você confessar a Cristo com a sua boca e crer em seu coração que Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos, você será salvo. E assim você viverá boa vida, vida reta, vida de paz. E por fim, e terceiro ponto, observe só, guie a sua casa no Senhor. Você pai, você mãe, você sendo filho, você seja um sacerdote na sua casa e você busque todas essas conquistas que nós queremos, todo esse avanço da casa, da família, busque isso no Senhor, mas todos juntos, querendo agora, depois de você se render, buscando que o outro agora se renda, pois não adianta você querer que o outro se converta se você não está rendido aos pés de Jesus. Não adianta você querer a estrutura da família, o seu lar com paz e avançando, se você não se rendeu ao Senhor. Depois que você se rendeu ao Senhor, então agora está na hora de você colocar as coisas no seu devido lugar. E eu falo agora principalmente para você, seja solteiro ou casado, você que é o líder da casa. Porque às vezes você pode ser aí, ter se divorciado, ou é viúvo, viúva, e você acha assim, não, cada um agora é cada um por si, não. Você continue mantendo a posição de liderança da sua casa. Se você é o único convertido da sua casa, mantenha a sua posição de orar por todos. Se você, pai, mãe, são os crentes da casa, vocês têm todo o dever e direito de guiar a sua casa no Senhor, batizando os seus filhos, porque seus filhos são filhos da aliança, não são filhos de crentes, são filhos do Senhor, criados à imagem e semelhança de Deus, que devem se render ao Senhor, e são esses filhos da aliança que devem, então, crescer na igreja. Ah, não, aqui cada um tem sua liberdade religiosa. Não, senhor e não, senhora. A sua casa tem que se render ao Senhor. Presta atenção numa coisa, meu irmão e minha irmã. Os tempos que nós vivemos, onde toda forma de liberdade é pregada, essa liberdade ela é tão aberta ao ponto do cérebro cair fora da cabeça. Veja o que está acontecendo agora. O Estado quer falar, e muitos filósofos, sociólogos, colocando que a educação das nossas crianças deve ser dada pelo Estado. Jamais. A base da sociedade, a primeira coluna social para que um país, uma nação, um bairro, um estado, uma cidade cresça forte, firme e saudável, começa na família. Qualquer organização, uma empresa com gente saudável, que tem famílias saudáveis, prospera. E nós, para conquistar as coisas que queremos, devemos conquistar com a nossa família toda. Veja o que Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa frase é dita no início do texto, ela é dita aqui no final das Escrituras. E olha que lindo quando Josué diz lá no final, quando a palavra de Deus diz sobre Israel, sobre a liderança de Josué, no verso 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. O legado de Josué tinha sido deixado aos seus sucessores para que assim o povo continuasse conquistando e vivendo. E quando que Israel deixa de conquistar e deixa de viver a vida de Deus e aquilo que Deus queria para Israel? Quando Israel começa a abandonar a presença de Deus e se tornar e se voltar a outros deuses em idolatria, crendo que outros deuses dariam aquilo que somente o Deus de Israel pode dar. Meu irmão e minha irmã, se você é líder da sua casa, se você tem filhos pequenos, os leve à igreja. Ah, é a escolha se ele quiser. Não, não. Até o seu filho se tornar adulto, ele deve seguir a fé da família, para que ele entenda a verdade da vida, que não há outro Deus além do Deus de Israel, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tem que ser entendido, que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, que o Senhor ressuscitou,
que Deus, o nosso Deus, nos salvou, deu a sua vida por nós, morreu em nosso lugar, e as nossas crianças, os nossos filhos e os nossos velhos precisam de aprender e de repetir e de inculcar isso na cabeça da nossa casa, na família, em nome de Jesus. A sociedade moderna, desestruturada, uma sociedade, como diz Bauman, uma sociedade líquida, de amor líquido, onde tudo é passageiro, onde tudo toma forma e não há forma real das coisas. Essa sociedade pós-moderna quer destruir as bases da sociedade para que venha um novo tempo utópico, onde as coisas seriam igualitárias e as riquezas seriam distribuídas, e esse mundo que nunca acontecerá, eles querem fazer que nós acreditemos que isso vai acontecer de alguma forma. Não tem jeito. De Deus fomos feitos, para Ele voltaremos e Ele nos julgará. A sociedade moderna quer destruir toda a imagem e ordem de Deus nas coisas da vida. Deus estruturou a sua criação. Esse cosmo que Deus fez, onde após o pecado se torna caos, Deus quer que em Cristo os nossos ambientes, em Israel, na sua família, seja cosmo. Não se perca, irmão e irmã. Nós precisamos de nos voltar ao nosso Deus e saber que esse Deus nos chama para viver a vida que Ele nos coloca para viver, e isso é com a nossa família. É eu e você, nós vivendo com a igreja e com a nossa família para conquistarmos aquilo que Deus tem para nós. Eu quero orar com você. Eu quero que você, na sua casa, se necessário for e puder, se ajoelhe pelas famílias da igreja, pelas famílias do povo de Deus, pela sua família, pela liderança da igreja, para que nós sigamos firmes com as nossas famílias, servindo e conquistando aquilo que Deus tem para nós em nome de Jesus. Todo o caos que vivemos hoje, toda a queda social, toda a desestrutura é por causa da falta de famílias diante de Deus e de famílias saudáveis. É dito, já calculado, as estatísticas mostram que boa parte dos menores infratores tem ausência paterna. Grande parte das pessoas solitárias vivendo em depressão por falta de família tem vivido em remédios, em barbitúricos, em antidepressivos por causa da falta de uma família, de se viver em família. Muito suicídio, problemas de ansiedade e depressão, pois não encontram estrutura e não encontram ombro e não encontram colo. Nós temos a Deus e nós temos uns aos outros e devemos viver dentro da nossa casa, diante do Senhor, o nosso Deus. Nada, nunca destruirá aquilo que Deus criou. Deus criou a família e chama a sua família e a sua casa para conquistar aquilo que Ele já nos deu em nome do seu Filho. Amém? Vamos orar? Você que está em casa nesse momento, ore comigo em nome de Jesus e que nós, em nome de Jesus, possamos conquistar aquilo que Deus tem para nós. Senhor, no nome do teu Filho, colocamos a nossa casa e a nossa família diante do Senhor. Pai amado, no nome de Jesus, cuida de nós, dos nossos filhos, pais, avós, tios. Pedimos a conversão daqueles que ainda não se renderam ao Senhor. E em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor, ó Deus, vá de encontro a cada coração desses que estão sendo colocados diante do Senhor, filhos que se voltaram contra o Senhor, que desviaram do Evangelho, que não estão caminhando com o povo de Deus, crianças, ó Deus, que não estão vindo à igreja, pais e mães que saíram da Tua presença ou que nunca conheceram o Senhor, ó Deus, promove esse encontro em nome de Jesus. Eu oro pelos que estão enfermos, pelos da nossa casa, pelos nossos amigos e irmãos queridos. Deus, traz cura, levanta dessa enfermidade, nos afasta desse mal desse tempo e em nome de Jesus, ó Deus, nos abençoe no nome do Teu Filho. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão,
Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe sua casa e conquiste tudo em família no Senhor. Forte abraço. Olá, gente boa. Muito obrigado por você estar conosco nesse vídeo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Não deixe de dar o seu like. Também inscreva-se no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Um grande abraço.